Você vai sair desta casa antes que Tiago suba pelo elevador privado, disse Dona Helena Monteiro, colocando um contrato sobre a mesa de mármore, como quem colocava uma sentença. Isabela Duarte ficou imóvel no quarto do penthouse da Faria Lima, uma mão apertada contra o ventre ainda plano, a outra segurando o envelope do exame que escondia na bolsa. Ele sabe? Perguntou, mas a própria voz saiu tão baixa que pareceu pertencer a outra mulher. Helena não desviou os olhos. Meu filho sabe o suficiente para entender que você não cabe na vida dele. A frase atravessou Isabela com mais força do que qualquer grito. Do lado de fora da porta, 2 seguranças aguardavam sem olhar para dentro, como se já conhecessem o final daquela cena. Eu preciso falar com ele, insistiu Isabela, sentindo o papel do ultrassom dobrar sob seus dedos. Não precisa, respondeu Helena, empurrando uma caneta dourada na direção dela. Tiago escolheu a família. Você só vai escolher se sai com dignidade ou se sai destruída. Naquele instante, o celular de Helena vibrou e o nome de Otávio brilhou na tela antes que ela virasse o aparelho para baixo. Isabela olhou para a tela apagada do celular, depois para o rosto impecável da mulher à sua frente e entendeu que havia outra pessoa respirando dentro daquela decisão. Helena sempre fora fria, sempre medira Isabela pelo sobrenome que ela não tinha, pela família simples de Santos, pela ausência de fortuna antiga, mas naquela noite havia algo além do desprezo, havia pressa, havia medo. Por que agora? Perguntou Isabela, tentando manter a cabeça erguida, embora o coração batesse como se quisesse fugir antes dela. Porque amanhã Tiago vai anunciar uma aliança pública com você e isso não pode acontecer, respondeu Helena, abrindo uma pasta com fotos e mensagens e um comprovante de transferência que Isabela jamais tinha visto. Ele preparou isso? O olhar de Helena vacilou por uma fração quase invisível. Assine, Isabela. Não se humilhe mais. Isabela pegou uma das folhas. A conta indicada não era dela, mas havia seu nome completo, seu CPF, um valor absurdo, suficiente para comprar seu silêncio diante de qualquer juiz ou jornalista. No corredor, Tiago Monteiro saiu do elevador com o paletó no braço e a expressão pesada de quem tinha atravessado São Paulo pensando em uma única mulher. No bolso, trazia uma pequena caixa de veludo, uma joia discreta da avó, que seria sua primeira coragem diante da família. Antes que pudesse abrir a porta, Otávio surgiu da sala lateral com o celular na mão. Tiago, precisamos descer agora. Houve um vazamento nos contratos do Porto de Santos. Tiago franziu a testa. Agora? Minha mãe está com Isabela lá dentro. Otávio colocou uma mão firme em seu ombro, num gesto quase paternal. Sua mãe sabe conversar. A empresa não espera romance, meu sobrinho. Tiago olhou para a porta fechada e deu um passo na direção dela. Nesse momento, o celular tocou com o nome do diretor financeiro. A voz do outro lado veio alarmada demais. Senhor Monteiro, se o senhor não vier agora, a imprensa recebe tudo antes da meia-noite. Dentro do quarto, Isabela tentou ligar para Tiago, mas Helena tomou o aparelho de sua mão com uma rapidez que quebrou qualquer máscara de educação. Você não vai transformar meu filho em refém de uma gravidez inventada, disse, e só percebeu tarde demais o que tinha revelado quando os olhos de Isabela se arregalaram. O silêncio caiu entre as duas como vidro quebrado. Então você sabe, murmurou Isabela, sentindo o mundo perder o eixo. Helena apertou os lábios, pálida pela primeira vez. Eu sei que mulheres desesperadas usam qualquer coisa para subir. Isabela levou a mão ao ventre de novo, agora não como defesa, mas como promessa. Esse filho é de Tiago. Eu ia contar hoje. A sogra respirou fundo, porém suas mãos tremiam levemente ao fechar a pasta. Se for verdade, é ainda pior. A frase fez Isabela recuar. Não era rejeição, era ameaça. Helena se aproximou e falou num tom mais baixo, quase quebrado. Você não entende o que acontece com uma criança dentro desta família. Depois retomou a dureza. Vá embora enquanto pode. A frase ficou presa na cabeça de Isabela enquanto ela caminhava até a escrivaninha, onde, poucas horas antes, tinha escrito uma carta para Tiago. Não era uma despedida, era uma confissão cheia de medo e esperança, manchada por uma lágrima ao escrever que estava grávida, que queria acreditar nele, que não suportaria ver o filho usado como moeda.
Ela colocou a carta dentro de um envelope branco e escreveu apenas o nome dele. Se você não me deixa falar, pelo menos entregue isso. Helena não estendeu a mão. Por um instante, pareceu envelhecer 10 anos sob a luz elegante do quarto. Cartas podem ser usadas contra você, disse, mas sua voz não tinha a mesma força. Não estou tentando me defender. Estou tentando dizer a verdade. Isabela deixou o envelope sobre a mesa, ao lado da caixa de madeira onde Tiago guardava relógios antigos. O celular de Helena vibrou de novo. Dessa vez, ela atendeu virando-se para a janela. Ela ainda está aqui, sussurrou. Depois ouviu e respondeu, eu sei, Otávio, eu sei o que está em jogo. Isabela ouviu o nome e sentiu o estômago se fechar. Otávio Monteiro sempre a tratara com cordialidade exagerada, elogiando seus projetos, perguntando sobre sua infância em Santos, oferecendo ajuda sem ser chamado. Era o tipo de gentileza que não aquecia. Observava. De repente, muitas coisas voltaram como peças soltas. A secretária que avisara Tiago errado sobre um jantar, o motorista trocado sem explicação, a empregada que certa vez lhe dissera para nunca deixar documentos pessoais fora da bolsa. Isso não veio da senhora, disse Isabela. Helena desligou o telefone devagar. Não complique. A senhora está com medo dele. A bofetada não veio, mas o olhar de Helena bateu como uma. Eu tenho medo do que pessoas como você fazem quando percebem que podem tocar no poder. Isabela quase riu, mas a dor não permitiu. Ela, que ainda ajudava a mãe em Santos, agora era acusada de caçar um império. Eu não quero o poder de vocês. Eu queria Tiago. Helena respondeu sem piscar, mas havia desespero na palavra. Então prove, desapareça. Tiago chegou ao subsolo do prédio com Otávio ao lado e 2 assessores falando ao mesmo tempo sobre números, assinaturas digitais e uma matéria que ninguém mostrava de fato. Ele abriu a porta do carro, mas parou antes de entrar. Alguma coisa estava errada. O vazamento parecia grande demais para ter surgido sem rastros e pequeno demais para exigir sua presença física naquela hora. Quero ver os arquivos agora, ordenou. O diretor financeiro, vermelho, estendeu um tablet com gráficos confusos. Otávio se adiantou. No caminho, Tiago. Cada minuto importa. Tiago olhou para o alto, para a torre onde Isabela estava, e viu uma sombra passar pela janela do quarto. Por um instante, pensou em abandonar tudo e subir. Então uma mensagem chegou ao celular dele, enviada do número de sua mãe. Resolvi a situação. Não suba. Ele congelou. Que situação? Digitou de volta, mas a resposta não veio. Otávio observou a tela por cima do ombro. Sua mãe sabe o quanto você se perde quando o assunto é essa moça. Seja presidente da Monteiro por uma noite. Amanhã você resolve sua vida pessoal. No quarto, Isabela assinou apenas uma folha, não o contrato inteiro. Assinou a autorização para retirar suas roupas e pertences do apartamento. Nada mais. Helena percebeu e estreitou os olhos. Isso não basta. Vai ter que bastar, respondeu Isabela, fechando a bolsa com o exame escondido no fundo. Não aceito dinheiro. Não vendo meu filho. Não vendo meu silêncio. A palavra filho mudou o ar. Um dos seguranças desviou o rosto. Helena ficou rígida, como se Isabela tivesse dito uma blasfêmia numa igreja de ricos. Você vai se arrepender de desafiar esta família. Isabela tocou de leve o envelope destinado a Tiago e falou sem levantar a voz. Eu já me arrependi de acreditar que amor bastava para entrar nela. Antes de sair, pegou apenas uma mala pequena, deixando vestidos, joias e presentes caros no armário. Cada objeto abandonado era uma resposta. Não levaria nada que pudesse ser chamado de pagamento. Ao atravessar a porta, ouviu Helena dizer, mais baixo do que pretendia. Se ele souber, vai destruir tudo. Isabela parou por meio segundo, esperando que a mulher completasse a frase. Ela não completou. O elevador desceu em silêncio, carregando Isabela para longe da vida que ela tinha imaginado. No espelho dourado da cabine, ela viu uma mulher pálida, com os olhos vermelhos e o queixo erguido por teimosia, não por força. Queria chorar, gritar, voltar correndo e esperar Tiago no corredor. Queria acreditar que ele abriria a porta, a puxaria para perto e diria que tudo era mentira. Mas a imagem do comprovante falso, a mensagem não respondida, a voz de Helena dizendo que ele escolhera a família, tudo se misturava numa dor quase física.
Quando as portas se abriram no térreo, a recepcionista evitou seus olhos. O motorista que costumava levá-la sorriu sem alegria e disse: Dona Isabela, mandaram outro carro. Ela entendeu o recado. Até a saída tinha sido organizada por alguém. Não precisa, respondeu puxando a mala. Eu ainda sei andar sozinha. Do lado de fora, a avenida brilhava com faróis e prédios espelhados. Isabela entrou no primeiro táxi que parou e pediu a rodoviária. Horas depois, quando Tiago voltou ao penthouse, a falsa crise tinha se dissolvido em relatórios e desculpas vagas. Ele subiu furioso, digitando mensagens para Isabela que não eram entregues. Ao abrir a porta do quarto, encontrou o silêncio organizado demais. A mala azul dela não estava no closet. O perfume suave tinha ficado, mas como lembrança de alguém que acabara de morrer dentro dele. Isabela? Chamou, embora soubesse que ninguém responderia. Helena apareceu atrás, com os cabelos presos e o rosto recomposto. Ela foi embora. Tiago virou-se devagar. Como assim foi embora? Helena colocou sobre a mesa uma cópia do comprovante de transferência e o contrato com páginas que Isabela não assinara, mas que alguém já havia marcado como aceitas. Ela preferiu dinheiro. Eu tentei evitar que você visse. Tiago olhou para os papéis, e a raiva nasceu antes da razão. Era mais fácil sentir ódio do que admitir medo. Ela falou comigo? Helena hesitou. Pequeno. Fatal. Não. Ela não quis. Tiago caminhou até a caixa de relógios, abriu por instinto e não viu o envelope que minutos antes estivera ali. O vazio pareceu normal porque ele ainda não sabia o que deveria encontrar. No térreo, um homem de terno cinza saiu pela entrada de serviço segurando o envelope branco entre dois dedos. Otávio entrou no carro escuro estacionado longe das câmeras principais e abriu a carta sob a luz fraca do banco traseiro. Leu a primeira linha sem pressa. Tiago, se sua mãe estiver mentindo, me procure antes que seja tarde. Um sorriso sem alegria tocou sua boca. Quando chegou à parte em que Isabela falava do bebê, dobrou o papel com cuidado, como se guardasse uma arma. Para onde ela foi? Perguntou ao motorista. Rodoviária, senhor. Sem escolta. Otávio olhou pela janela para a torre iluminada, onde o sobrinho começava a odiar a mulher que deveria ter protegido. Ótimo. Mulheres feridas correm mais longe quando pensam que estão sozinhas. Guardou a carta dentro do paletó e fez uma ligação curta. Apague o registro da câmera do elevador de serviço e confira se a conta falsa recebeu a transferência. Amanhã, quero Tiago convencido de que foi traído. Do outro lado da cidade, Isabela comprava uma passagem para Curitiba com um nome tremendo na tela, sem saber que sua verdade já estava nas mãos do único homem que não podia deixá-la existir. 3 anos depois, Isabela quase derrubou a xícara de café quando ouviu o nome Monteiro na sala de reuniões do pequeno escritório em Curitiba. A arquiteta responsável pelo Hotel Boutique sorria diante da tela, animada com a chance de fechar o maior contrato que a Duarte Interiores já recebera, mas Isabela sentiu o sangue desaparecer do rosto, como se alguém tivesse aberto uma janela para aquela noite em São Paulo. O investidor principal pediu sigilo até a assinatura final, explicou Marina, sua sócia, sem perceber o tremor nos dedos dela. Mas agora podemos comemorar. É a Monteiro Participações. O nome ficou suspenso no ar. Isabela olhou para os desenhos sobre a mesa, para o projeto de suítes com madeira clara, pedra brasileira e jardins internos, e viu tudo se misturar com o mármore frio do penthouse da Faria Lima. Você está bem? Perguntou Marina, baixando a voz. Isabela respirou fundo. Estou. Era mentira, mas ela tinha aprendido a sobreviver dizendo mentiras pequenas para impedir que verdades enormes a engolissem. Do lado de fora da sala, Miguel ria com a recepcionista, segurando um carrinho preto de brinquedo com as iniciais TM. Riscadas na parte de baixo, uma lembrança que Isabela nunca tivera coragem de jogar fora. Miguel entrou correndo sem bater, com os cabelos escuros caindo na testa e os olhos verdes curiosos que Isabela evitava comparar com os de Tiago. Mamãe, a tia Carla disse que eu posso desenhar uma casa para o hotel, anunciou, subindo na cadeira ao lado dela. Marina sorriu, encantada como sempre. Esse menino vai roubar nosso emprego. Isabela tentou sorrir, ajeitando a gola da camiseta azul do filho. Ele já manda mais do que todas nós. Miguel mostrou o desenho cheio de linhas tortas e janelas grandes.
A casa precisa ter um quarto secreto para quando alguém fica triste. A frase acertou Isabela de um jeito inesperado. Ela tocou o rosto dele com cuidado. Ninguém precisa se esconder para sempre, meu amor. Mas, enquanto dizia aquilo, sabia que tinha construído sua vida inteira como um esconderijo. Em Curitiba, ela não era a mulher que fugira grávida de um bilionário. Era uma empresária discreta, mãe solo, filha dedicada, alguém que pagava as contas no prazo e recusava entrevistas. Ninguém ali sabia que, em uma gaveta trancada de sua mesa, havia uma carta antiga nunca enviada, uma cópia do ultrassom e uma versão rabiscada do adeus que Tiago nunca leu. Naquela tarde, Isabela tentou recusar o contrato sem parecer desesperada. Disse que a equipe era pequena, que o prazo era apertado, que talvez uma empresa maior atendesse melhor à exigência dos investidores. Marina a encarou como se não a reconhecesse. Isa, esse projeto pode mudar nosso escritório. Pode pagar nossas dívidas, contratar gente, abrir filial. Por que você está tentando fugir de uma oportunidade dessas? A palavra fugir abriu uma ferida antiga. Isabela desviou o olhar para a janela, onde Curitiba parecia calma demais, com suas árvores alinhadas e o céu cinza cobrindo tudo como uma manta. Porque algumas oportunidades cobram mais do que dinheiro. Marina fechou o notebook devagar. Isso tem a ver com o pai do Miguel? Isabela sentiu o corpo endurecer. Poucas pessoas tinham coragem de tocar naquele assunto. Não existe pai nessa história. Existe, sim, respondeu Marina sem crueldade. Só não existe presença. Miguel, no corredor, derrubou algo e riu. O som salvou Isabela de responder. Ela se levantou, recolheu os papéis e falou com a firmeza que usava quando precisava convencer primeiro a si mesma. Vamos aceitar, mas eu quero cláusula de contato técnico, nada de reuniões pessoais com investidores. A cláusula durou apenas 6 dias. Na manhã da vistoria do hotel, ainda em obras num casarão restaurado perto do batel, Isabela chegou cedo com capacete branco, prancheta e a esperança infantil de que bilionários não acordassem antes do almoço. O prédio cheirava a madeira cortada, cimento fresco e tinta nova. Operários atravessavam corredores amplos enquanto a luz entrava por janelas antigas. Ela analisava o encaixe de um painel quando um silêncio estranho tomou o espaço. Primeiro pararam as conversas, depois os passos. Por fim, uma voz masculina perguntou atrás dela: quem aprovou a troca da pedra original? Isabela não precisou virar para reconhecer. O corpo soube antes da mente. Tiago Monteiro estava ali, mais magro, mais sério, com um terno escuro que parecia deslocado entre poeira e andaimes, mas ainda carregando aquela autoridade que fazia o ambiente obedecer. Marina, pálida, tentou apresentar. Senhor Monteiro, esta é Isabela Duarte, nossa diretora criativa. Tiago olhou para Isabela como se o mundo tivesse esquecido de avisar, o que ainda podia doer. Nós já nos conhecemos, disse ele, e a frase não parecia uma lembrança, parecia uma acusação. Isabela sustentou o olhar dele por poucos segundos, tempo suficiente para perceber que o ódio que imaginara encontrar vinha misturado com choque, cansaço e algo mais perigoso. Saudade. Senhor Monteiro, respondeu, mantendo a voz profissional. A troca da pedra foi aprovada pelo comitê técnico porque a original não suportaria a umidade do jardim interno. Tiago deu um passo em sua direção. Você virou especialista em trocar o que prometeu manter? Marina prendeu a respiração. Um engenheiro fingiu ler a planta ao contrário. Isabela sentiu o rosto aquecer, mas não baixou a cabeça. Se veio discutir o projeto, eu respondo. Se veio discutir passado, procure outro lugar. Tiago riu sem humor. Outro lugar? Você desapareceu por 3 anos, Isabela. Levou dinheiro, cortou o telefone, apagou o endereço e agora quer escolher o lugar da conversa? A acusação, mesmo esperada, a atingiu com uma violência muda. Ela apertou a prancheta contra o peito. Eu não levei dinheiro nenhum. Então como chama receber uma transferência e sumir na mesma noite? O ar ficou pesado. Isabela pensou no comprovante falso, em Helena, em Otávio, na carta deixada sobre a mesa. Chamo de mentira, disse, e você deveria saber reconhecer uma quando ela vem da sua própria casa. Tiago ficou imóvel. Havia ensaiado aquele reencontro em noites de raiva, imaginando Isabela culpada, fria, talvez arrependida.
Não tinha se preparado para vê-la, forte, cansada e ferida de um jeito que não combinava com alguém que vendera amor por dinheiro. Minha casa? Repetiu. Isabela percebeu tarde demais que havia dito mais do que pretendia. Antes que pudesse recuar, uma voz infantil ecoou do saguão. Mamãe! Miguel entrou correndo com Carla, a recepcionista do escritório, que se desculpava por não ter conseguido segurá-lo. O menino parou ao ver tantos homens de capacete e, principalmente, ao ver Tiago. Seus olhos se arregalaram numa curiosidade silenciosa. Tiago perdeu a cor. O mundo, para ele, estreitou até caber naquele rosto pequeno. O formato do queixo, a expressão séria demais para uma criança, os olhos, seus olhos. Isabela atravessou o espaço em 2 passos e colocou Miguel atrás de si. Carla, leve ele para o carro. Miguel segurou a barra da blusa dela. Mamãe, quem é ele? Tiago abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Isabela respondeu antes, com a voz tremendo apesar de toda a força. É um cliente, filho. Só um cliente. A frase deveria proteger Miguel, mas rasgou Tiago por dentro. Só um cliente. Ele, que durante 3 anos transformara a ausência de Isabela em ódio para não enlouquecer, encarava agora um menino que poderia ser a explicação de tudo o que ninguém lhe contara. Quantos anos ele tem? Perguntou, sem conseguir tirar os olhos da criança. Isabela sentiu o pânico subir pela garganta. Isso não faz parte do contrato. Quantos anos, Isabela? Tiago insistiu, e pela primeira vez sua voz não tinha arrogância. Tinha medo. Miguel, alheio à tensão, olhou para ele com atenção. Eu tenho 3, quase 4. Minha mãe disse que eu nasci antes da Páscoa. Marina fechou os olhos, como quem entende uma tragédia em tempo real. Tiago levou a mão ao bolso, onde ainda carregava, por hábito inexplicável, a chave antiga do penthouse que nunca trocara. 3, repetiu. Isabela se abaixou diante do filho e beijou sua testa. Vai com a Carla, meu amor, eu já vou. O menino hesitou, olhando para Tiago de novo. Ele parece bravo, mas está triste. Depois saiu, deixando uma verdade pequena e cruel demais para adultos negarem. Quando Miguel desapareceu no corredor, Tiago se aproximou, mas Isabela ergueu a mão, impedindo-o. Não chegue perto dele. A ordem feriu mais do que qualquer insulto. Ele é meu filho? A pergunta saiu baixa, quase quebrada. Isabela desejou mentir. Desejou dizer não, porque um não fecharia aquela porta com violência e talvez desse a Miguel mais alguns anos de paz. Mas a mentira tinha sido a arma dos Monteiro, não dela. Biologicamente, sim. Tiago fechou os olhos por um segundo, como se a palavra biologicamente tivesse arrancado o chão sob seus pés. Você teve meu filho e não me contou. Isabela riu, mas seus olhos estavam molhados. Eu tentei contar. Quando? Na noite em que fui embora. Eu deixei uma carta no seu quarto. Deixei o exame. Deixei tudo. Tiago a encarou, confuso, depois irritado, depois assustado. Não havia carta nenhuma. Isabela sentiu o tempo parar. Durante 3 anos, ela sustentara a dor com a certeza de que ele recebera sua verdade e escolhera desprezá-la. Tiago, eu coloquei o envelope sobre sua caixa de relógios. A expressão dele mudou de novo, lenta e dolorosa. Eu abri aquela caixa. Estava vazia. O silêncio que veio depois não pertenceu ao canteiro de obras, nem ao hotel, nem a Curitiba. Pertenceu ao passado. Isabela se lembrou da tela do celular de Helena com o nome de Otávio, da frase interrompida, do medo escondido atrás da dureza. Tiago se lembrou da crise estranha que o tirara do apartamento, da mensagem de sua mãe, dos documentos que apareciam prontos demais, perfeitos demais. Pela primeira vez, a história que ele repetira para si mesmo começou a rachar. Você está dizendo que alguém pegou a carta, disse ele. Eu estou dizendo que você nunca me procurou para perguntar. A resposta foi justa, e por isso doeu mais. Tiago passou a mão pelo rosto, tentando encontrar o homem que ele acreditava ter sido. Eu achei que você tinha escolhido ir. Isabela levantou o queixo. E eu achei que você tinha escolhido me deixar ir. Eles se olharam como 2 sobreviventes de um incêndio provocado por mãos invisíveis, cada um culpando o outro por não ter apagado as chamas. Ao fundo, um funcionário chamou pelo nome de Isabela, avisando que a vistoria precisava continuar. A vida era cruel assim. Mesmo depois de uma verdade impossível,
ainda exigia assinaturas, prazos e decisões. Tiago não ficou para o resto da vistoria. Saiu do hotel com os assessores tentando acompanhá-lo e entrou no carro sem dizer uma palavra. Só quando as portas fecharam, ele respirou como se tivesse passado anos debaixo d'água. No celular, procurou o nome de sua mãe e quase ligou. Depois procurou o de Otávio. Não ligou também. Pela primeira vez em muito tempo, desconfiar parecia mais inteligente do que exigir respostas. Volte para o escritório, ordenou ao motorista. E peça ao arquivo de segurança tudo o que ainda existir da noite em que Isabela Duarte deixou o penthouse. O motorista olhou pelo retrovisor. De 3 anos atrás, senhor. Tiago encarou a cidade pela janela. Tudo. No hotel, Isabela entrou no banheiro inacabado, trancou a porta e apoiou as mãos na pia sem torneira. Tremia inteira. Não sabia se pelo reencontro, pela pergunta de Tiago, ou pela possibilidade terrível de ter fugido de um homem que talvez também tivesse sido enganado. Quando voltou ao escritório no fim do dia, abriu a gaveta trancada e tirou a cópia do ultrassom. Atrás dela, guardada como uma ferida, estava a primeira versão da carta. Na última linha, escrita com pressa, lia-se: "Se você não vier atrás de mim, vou entender que nosso filho precisa crescer longe de você." Isabela passou os dedos sobre a frase e chorou sem som. Na noite seguinte, enquanto colocava Miguel para dormir, Isabela ouviu o filho perguntar com a naturalidade que só crianças têm diante de abismos: "Mamãe, aquele homem triste é meu pai?" Ela ficou parada com o cobertor nas mãos. O quarto pequeno tinha adesivos de estrelas no teto, uma luminária em formato de lua e prateleiras cheias de livros usados. Tudo ali fora escolhido para ser simples, seguro, longe de sobrenomes que esmagavam. "Por que você perguntou isso?" disse, sentando-se ao lado dele. Miguel encolheu os ombros. "Porque ele olhou para mim como você olha quando acha uma coisa que perdeu." Isabela sentiu as lágrimas voltarem, mas sorriu para não assustá-lo. "Algumas perguntas precisam de tempo." Miguel aceitou a resposta por enquanto, fechando os olhos com o carrinho preto junto ao peito. Quando ele adormeceu, Isabela pegou o brinquedo e viu de novo as iniciais TM marcadas embaixo, feitas por Tiago numa tarde antiga, em que brincara dizendo que um dia daria ao filho deles uma coleção inteira. Ela não sabia que, naquele mesmo momento, em São Paulo, Otávio recebia uma ligação curta de um informante em Curitiba. "O menino existe", disse a voz. Do outro lado da linha, Otávio ficou em silêncio antes de responder. Então, a mulher precisa parecer culpada antes que Tiago pareça pai. A primeira matéria saiu às 6h40 da manhã, antes mesmo que Isabela terminasse de preparar o leite de Miguel. O título brilhava na tela do celular de Marina como uma faca polida. Designer desconhecida reaparece com possível herdeiro, Monteiro e contrato milionário em Curitiba. Isabela leu uma vez, depois outra, esperando que as palavras se rearranjassem em algo menos cruel. Não aconteceu. A foto usada era dela saindo do hotel em obras, segurando Miguel pela mão, com Tiago ao fundo embaçado, mas reconhecível. A legenda insinuava o que o texto não tinha coragem de provar, que ela escondia uma criança para negociar dinheiro, que o contrato do hotel era parte de um acordo silencioso, que uma mulher sem sobrenome tradicional havia encontrado a forma perfeita de voltar ao círculo dos ricos. Marina entrou na cozinha do pequeno apartamento com o rosto pálido e o notebook contra o peito. "Isa, não lê os comentários. Tarde demais." Isabela já tinha visto palavras como golpista, oportunista, amante e chantagista pulando sob a matéria. Miguel, sentado à mesa, levantou os olhos do pão com manteiga. "Mamãe, por que você está tremendo?" Ela bloqueou a tela e sorriu do jeito mais falso de sua vida. "Porque o café está muito forte, meu amor." Tiago viu a matéria dentro do carro, a caminho do escritório regional da Monteiro, em Curitiba. Não precisou chegar ao fim para entender que não era jornalismo, era munição. O texto tinha detalhes demais de sua vida privada e provas de menos. Falava do contrato, do reencontro, do menino, da ausência de registro público do pai, como se alguém tivesse montado um quebra-cabeça para formar a imagem mais suja possível de Isabela. O assessor ao seu lado pigarreou. "Senhor, a diretoria em São Paulo recomenda distanciamento imediato.
Dizem que qualquer aproximação pode parecer confirmação de chantagem. Tiago levantou os olhos devagar. Quem disse isso? Dr. Otávio ligou cedo. Ele acha melhor suspender o contrato da Duarte Interiores até esclarecermos. Tiago sentiu a suspeita endurecer dentro do peito. Otávio sempre parecia chegar antes do incêndio com um balde na mão, mas ultimamente Tiago começava a se perguntar se o balde não carregava gasolina. Não suspenda nada, ordenou. Mas a imprensa não decide quem eu destruo nem quem eu protejo. O assessor se calou. Tiago voltou à matéria e ampliou a foto de Miguel. A criança estava assustada. Aquilo o fez sentir vergonha antes de sentir raiva. No escritório, Isabela encontrou a equipe reunida em silêncio, como se alguém tivesse morrido. O telefone não parava de tocar. Clientes pediam explicações, fornecedores fingiam preocupação, enquanto perguntavam se os pagamentos continuariam garantidos. Marina tentou assumir a frente, mas Isabela percebeu nos olhos de todos que a pergunta já tinha sido plantada. E se fosse verdade? Ela entrou na sala de reuniões com os ombros retos e a garganta ardendo. Ninguém aqui será obrigado a defender minha vida pessoal, disse, apoiando as duas mãos sobre a mesa. Mas eu preciso que vocês saibam uma coisa. Eu não usei meu filho para conseguir contrato, não recebi dinheiro de Tiago Monteiro e não voltei para lugar nenhum. Eu estava trabalhando. Um silêncio pesado respondeu. Um dos jovens arquitetos, Pedro, baixou a cabeça. A gente acredita em você, Isa. Outra funcionária completou, quase chorando. Mas os clientes estão cancelando. Isabela assentiu. Essa era a parte que a feria mais do que os insultos. Não era só sua honra, era o salário de pessoas que confiaram nela. Então vamos fazer o que sabemos fazer, respondeu. Registrar tudo, cumprir cada entrega e não dar a ninguém o prazer de nos ver implorar. Por dentro, porém, uma pergunta mordia seu orgulho. Quantas vezes ainda teria que provar que não era uma mentira? Tiago apareceu no escritório da Duarte Interiores pouco depois do meio-dia, sem avisar, causando uma onda de cochichos no corredor estreito. Isabela o recebeu na porta da própria sala, impedindo que ele entrasse como se ainda tivesse algum direito sobre seus espaços. Você não deveria estar aqui. Ele olhou ao redor, notando os rostos assustados, os telefones tocando, a pilha de contratos sobre a mesa de Marina. Eu vim dizer que não suspendi o projeto. Parabéns por não destruir minha empresa antes do almoço. A ironia dela foi baixa, mas acertou. Tiago respirou fundo. Isabela, eu não dei essa matéria, mas alguém da sua família deu. Eu sei. Ela se calou, e esse silêncio teve mais impacto do que uma discussão. Tiago tirou do bolso um cartão com um número direto. Tenho advogados e uma equipe de crise. Eles podem. Isabela ergueu a mão. Não. Você vai deixar que eles esmaguem você? Eu não vou colocar minha vida nas mãos de Monteiro nenhum de novo. Tiago aceitou o golpe sem recuar. Então me deixe, pelo menos, proteger Miguel. O nome do menino na boca dele mudou a temperatura da sala. Isabela ficou mais pálida. Você não tem esse direito ainda. Ele respondeu baixo. Talvez eu não tenha direito, mas tenho responsabilidade. Miguel surgiu atrás de Marina, abraçado ao carrinho preto, e o rosto de Tiago mudou de uma forma que Isabela não estava preparada para ver. Não havia posse ali, havia espanto, havia ternura contida por medo. O menino olhou para ele e depois para a mãe. É o homem triste. Marina tentou levá-lo de volta, mas Tiago se abaixou, mantendo distância, como se aproximar sem permissão fosse quebrar algo sagrado. Oi, Miguel, eu sou Tiago. O garoto inclinou a cabeça. Você trabalha no hotel da mamãe? Trabalho em muitas coisas, mas acho que o hotel da sua mãe é uma das mais bonitas. Miguel sorriu um pouco. Isabela sentiu uma dor confusa ao ver a facilidade daquele fio invisível. Ela tinha passado 3 anos protegendo o filho de uma ausência, mas não sabia como protegê-lo da presença. Miguel, vai com a tia Marina. O menino obedeceu, mas antes perguntou. Ele vai voltar? Isabela não respondeu. Tiago também não. Quando ficaram sozinhos, ela falou com a voz cortante. Não faça isso de novo. Falar com ele, olhar para ele como se tivesse perdido algo que ainda não conquistou. Tiago baixou os olhos. Talvez eu esteja descobrindo que perdi antes de saber que existia. E eu perdi a chance de confiar em você antes de saber se merecia. Naquela noite,
Helena Monteiro apareceu na porta do apartamento de Isabela sem motorista, sem joias chamativas e sem a postura imperial que costumava levar para todos os lugares. Isabela quase fechou a porta ao vê-la, mas Helena olhou para o corredor vazio e disse depressa: "Não vim ameaçar você." A frase teria sido cômica se não fosse tão triste. Isabela cruzou os braços. "Então veio fazer o quê?" Helena engoliu em seco. Parecia menor fora dos salões e dos carros blindados. "Vim ver se a criança está bem." O olhar de Isabela endureceu. "Meu filho está bem longe da senhora." Helena aceitou a resposta como quem já esperava a punição. "A matéria não saiu por Tiago." "Eu sei." A surpresa passou pelo rosto da mulher mais velha. Isabela continuou: "Mas isso não limpa sua parte." Helena olhou para os próprios dedos, sem anéis naquela noite. "Naquela noite, eu achei que estava evitando algo pior. Você arrancou uma mãe grávida da casa onde ela achava que seria protegida." A acusação fez Helena fechar os olhos. Otávio disse que, se Tiago reconhecesse seu filho, o conselho usaria isso para tirá-lo da presidência. Disse que você seria usada, que a criança seria usada, que a empresa entraria numa guerra. Isabela sentiu um frio antigo. "E a senhora acreditou nele?" Helena respondeu quase num sussurro: "Eu devia dinheiro moral demais àquele homem para perceber que ele estava cobrando com a vida de vocês." A conversa foi interrompida por um barulho no quarto. Miguel apareceu sonolento, esfregando os olhos, e Helena parou de respirar ao vê-lo. Não foi uma reação teatral. Foi pior. Foi verdadeira. O menino segurava um dinossauro de pelúcia e olhou para a desconhecida com curiosidade. "Você é amiga da mamãe?" Isabela respondeu antes que Helena pudesse se mover. "Não, filho. Ela já está indo embora." Helena levou a mão à boca, como se conter o choro fosse uma questão de dignidade. "Ele tem os olhos dele." Isabela deu um passo à frente, bloqueando a visão. "Não use meu filho para aliviar sua culpa." Helena assentiu, ferida, mas merecendo cada palavra. Antes de sair, porém, segurou a maçaneta e disse algo que fez o ar do apartamento mudar. A carta não devia ter sido levada. Isabela ficou imóvel. "Que carta?" Helena empalideceu ao perceber o deslize. "Eu não sei." "Sabe, sim." Helena abriu a porta com pressa. "Pergunte a Otávio por que ele tem tanto medo de um exame de paternidade feito do jeito certo." Depois saiu, deixando Isabela com uma verdade incompleta e um terror completo demais. Tiago recebeu a ligação de Isabela às 11h17 da noite. Ele estava sozinho no quarto do hotel, cercado por relatórios antigos da segurança do prédio, quase todos inúteis, quase todos convenientemente incompletos. Atendeu no primeiro toque. "Miguel está bem?" Foi a primeira pergunta, e o silêncio dela do outro lado pareceu avaliá-lo. "Sua mãe esteve aqui." Tiago se levantou. "Ela fez alguma coisa?" "Ela disse que a carta não devia ter sido levada." A frase atravessou o quarto como um disparo. Tiago apoiou uma mão na mesa. "Então ela sabe." "Ela também disse que Otávio tem medo de um exame de paternidade legal." Tiago fechou os olhos, conectando peças que doíam. "Isabela, eu preciso que você me diga tudo o que lembra daquela noite. Cada detalhe." "Eu já disse. Você não acreditou antes. Eu estou acreditando agora." A resposta veio rápida demais, urgente demais. Isabela respirou fundo. "Acreditar quando as evidências começam a bater não é o mesmo que ter acreditado em mim." Tiago aceitou a diferença. "Você tem razão." Ela não esperava isso, e por um segundo ambos ficaram quietos. Depois ele disse: "Eu não vou pedir perdão por telefone. Seria pequeno demais." Isabela respondeu: "Então não peça. Descubra a verdade." Na manhã seguinte, a segunda matéria foi pior. Dessa vez, citava uma suposta fonte próxima à família Monteiro, afirmando que Isabela havia ameaçado expor a criança se não recebesse participação no empreendimento de Curitiba. O texto vinha acompanhado de uma cópia borrada da transferência falsa, com seu nome destacado em vermelho. A empresa perdeu 2 contratos em 1 hora. Um fornecedor exigiu pagamento antecipado. A escola de Miguel ligou dizendo que havia jornalistas na calçada. Isabela correu até lá com Marina dirigindo, o coração batendo no pescoço. Encontrou o filho na sala da coordenação, assustado, perguntando se tinha feito algo errado. Ela se ajoelhou diante dele e segurou seu rosto. "Você não fez nada."
Adultos é que estão fazendo bagunça. Miguel fungou. Eles falaram meu nome. Aquilo quebrou algo dentro dela. Quando saiu da escola com ele no colo, câmeras se levantaram do outro lado da rua. Uma repórter gritou: Isabela, o menino é mesmo herdeiro Monteiro? Outra perguntou: quanto você quer para revelar o pai? Isabela parou por um instante, o rosto branco de raiva, e respondeu sem gritar: eu quero que deixem uma criança de 3 anos fora da sujeira dos adultos. Então entrou no carro e abraçou Miguel até ele parar de tremer. Tiago viu a cena ao vivo no celular e perdeu o resto da paciência que ainda o prendia à etiqueta familiar. Ligou para Otávio diante de 2 assessores e colocou no viva voz: você falou com a imprensa sobre Isabela? Do outro lado, o tio suspirou com calma ensaiada: Tiago, cuidado com acusações. Você está emocional. Responda. Estou tentando salvar você de uma oportunista. A palavra acendeu algo antigo e violento no peito de Tiago, mas sua voz saiu fria. Não chame a mãe do meu filho assim. Houve um silêncio mínimo. Otávio o percebeu. Tiago também. Então você já decidiu acreditar nela, disse o tio, mudando o tom. Eu decidi não acreditar mais em você sem provas. Otávio riu baixo. Provas. Você tinha uma transferência, um contrato, uma mulher desaparecida. Quantas provas um homem apaixonado precisa para aceitar que foi abandonado? Tiago apertou o celular. Talvez eu precise da única prova que sumiu do meu quarto. A linha ficou muda por um segundo longo demais. Você está cansado. Volte para São Paulo e deixe que eu limpe isso. Tiago desligou sem responder. Agora tinha certeza de uma coisa. Otávio não temia escândalo, temia investigação. No fim do dia, Isabela encontrou Tiago esperando do lado de fora do escritório, sem seguranças visíveis, sem assessores, apenas com um envelope pardo nas mãos. Ela tinha Miguel no colo, exausto depois de um dia que nenhuma criança deveria viver. Eu não vim discutir guarda, exame ou sobrenome, disse Tiago antes que ela pudesse expulsá-lo. Vim entregar isso. Isabela não pegou. O que é? Uma cópia do pedido que fiz aos arquivos antigos. As imagens da noite em que você saiu foram apagadas, mas há registros de manutenção no elevador de serviço e um nome repetido demais. Ela olhou para o envelope, depois para ele. Otávio. Tiago assentiu. Miguel apoiou a cabeça no ombro da mãe, meio dormindo. A voz de Tiago suavizou. Eu sinto muito por hoje, pelo que fizeram com ele, pelo que eu permiti que começasse 3 anos atrás. Isabela engoliu a emoção com dificuldade. Desculpas não devolvem paz. Eu sei. Ele deu um passo para trás, respeitando a distância. Mas talvez a verdade devolva alguma coisa. Isabela finalmente pegou o envelope. Seus dedos tocaram os dele por menos de um segundo, e o passado inteiro pareceu respirar entre os dois. Nenhum dos dois se moveu. Então o celular de Tiago tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Havia apenas uma foto anexada, a carta de Isabela, aberta sobre uma mesa, com a primeira frase visível. Embaixo, uma ameaça curta dizia: se continuar procurando, a próxima coisa que ele perde será o filho. A ameaça no celular de Tiago ficou brilhando entre ele e Isabela como uma lâmina colocada sobre a garganta de Miguel. Por alguns segundos, nenhum dos dois respirou direito. Isabela apertou o filho contra o peito, sentindo o corpo pequeno e quente dele estremecer de sono, alheio à violência silenciosa daquela mensagem. Ele mandou isso para você? Perguntou ela, mas a voz saiu seca, quase sem ar. Tiago olhou para a foto da carta, para a primeira frase que ele deveria ter lido 3 anos antes, e algo dentro dele se partiu de forma definitiva. Essa é a sua letra. Isabela fechou os olhos por um instante. Eu disse que deixei a carta. Eu sei. A resposta dele veio baixa, destruída. Agora eu sei. Ela quis sentir alívio, mas o medo veio primeiro. Se ele está ameaçando Miguel, acabou. Eu vou embora de novo. Tiago ergueu os olhos, e pela primeira vez não havia ordem neles. Havia súplica. Não fuja sozinha. Foi isso que ele quis da primeira vez. Isabela recuou um passo. E confiar em você foi o que quase me custou meu filho. A frase atingiu Tiago em cheio, mas ele não se defendeu. Apenas respondeu: então não confie em mim. Confie nas provas que eu vou colocar nas suas mãos. Isabela passou a noite sem dormir, sentada no chão, ao lado da cama de Miguel,
com uma mala aberta e vazia diante dela. Cada instinto mandava fugir. Curitiba, que havia sido abrigo, agora parecia pequena demais para esconder seu filho de um homem com dinheiro, influência e paciência. Marina dormia no sofá da sala, insistindo que ninguém deveria ficar sozinha depois daquela mensagem. O telefone de Isabela permanecia virado para baixo, mas ela sentia como se ele pulsasse com novas ameaças. Perto das 4 da manhã, recebeu um áudio de Tiago. Por alguns segundos, hesitou antes de ouvir. A voz dele veio cansada, controlada por esforço. Encontrei o motorista que trabalhava no penthouse naquela noite. Ele foi demitido 2 semanas depois. Está em Santos agora. Não vou falar com ele sem você saber. Não vou tomar decisões sobre Miguel sem você. Só precisava que soubesse que a carta não vai continuar sendo uma arma nas mãos de Otávio. Isabela ouviu o áudio 3 vezes. Não porque acreditasse nele completamente, mas porque havia uma diferença dolorosa entre o Tiago que ela lembrava e aquele homem que pedia permissão até para investigar. Ao amanhecer, Tiago viajou para Santos sem avisar a família. Foi sozinho, dirigindo ele mesmo pela estrada, como se cada quilômetro pudesse afastá-lo da versão de si que se deixara enganar. Encontrou o antigo motorista, Sérgio, em uma oficina discreta perto do canal, trabalhando com as mãos sujas de graxa e o olhar de quem reconhece fantasmas antes que eles digam o nome. Eu sabia que esse dia chegaria, disse Sérgio, sem cumprimentá-lo. Tiago não tentou parecer poderoso. Tirou o paletó, ficou apenas de camisa e falou como homem, não como presidente. Então me diga o que aconteceu. Sérgio limpou as mãos em um pano velho. Dona Isabela saiu chorando. Não levou o motorista da casa, não levou dinheiro. O senhor Otávio mandou apagar as câmeras principais, mas esqueceu que o elevador de serviço tinha gravação de manutenção duplicada no sistema terceirizado. Eu guardei uma cópia porque achei estranho demais. Tiago sentiu o sangue ferver. Por que nunca me procurou? Sérgio riu sem alegria. Porque eu tinha filha pequena, senhor. E porque, naquela família, quem fala a verdade perde o emprego antes de terminar a frase. Então abriu um armário de metal e entregou um pendrive pequeno, envolto em fita isolante. Assista antes de perguntar mais. Tiago não esperou chegar a São Paulo. Sentou no carro parado diante da oficina e abriu o vídeo no notebook. A imagem granulada mostrava o corredor de serviço do prédio, 3 anos mais jovem, frio, impessoal. Isabela apareceu com uma mala pequena, o rosto desfeito, uma mão protegendo o ventre como se já conversasse com a criança. Atrás dela vinha Helena, rígida, seguida por um segurança. Isabela parou diante da porta do elevador e olhou para trás, como se esperasse que ele surgisse a qualquer segundo. Tiago levou a mão à boca. A gravação não tinha som, mas a dor dela era audível de algum modo. Depois a câmera mostrou Otávio entrando no quarto pela passagem lateral, minutos após Isabela sair. Ele pegou algo da caixa de relógios. O envelope. Tiago pausou a imagem, aproximou, voltou, pausou de novo. A mão de Otávio, a carta branca, o gesto calmo de quem não improvisava. O mundo inteiro de Tiago encolheu para aquela cena. Não fora abandono, não fora escolha, fora roubo. Roubaram dele uma carta, uma gravidez, 3 anos de paternidade e a chance de ser melhor do que o homem que tinha sido. Quando voltou a Curitiba, Tiago levou o vídeo diretamente para Isabela. Não entrou no apartamento. Esperou no corredor, respeitando a porta entreaberta, enquanto Marina segurava Miguel no quarto com desenhos e música baixa. Isabela assistiu em silêncio no notebook dele, os olhos fixos na própria imagem mais jovem, naquela mulher assustada que ainda acreditava que alguém viria atrás dela. Quando Otávio apareceu na tela e pegou o envelope, ela soltou um som mínimo, mais perto de uma ferida se abrindo do que de um choro. Eu não estava louca, murmurou. Tiago fechou os olhos. Não, eu não inventei nada. Não. Ela levou as mãos ao rosto e por um momento toda a força que havia sustentado por 3 anos caiu. Tiago deu meio passo, mas parou antes de tocá-la. Isabela percebeu o gesto e, por alguma razão, isso doeu mais. Ele estava aprendendo tarde demais a não invadir. Eu te odiei para conseguir respirar, disse ela. Eu também, respondeu ele, a voz quebrada, mas eu odiei a pessoa errada. Isabela limpou as lágrimas com raiva. Isso não apaga o fato de que você acreditou fácil demais.
Tiago assentiu. Eu sei. Otávio armou a mentira. Minha mãe ajudou, mas fui eu que aceitei porque meu orgulho preferiu uma traidora a uma mulher que precisava de mim. Naquela mesma tarde, Helena aceitou encontrar Tiago e Isabela numa sala reservada do hotel, ainda inacabado. Ela entrou sem maquiagem forte, com os ombros cansados e o olhar de quem já sabia que não haveria defesa suficiente. Isabela permaneceu de pé, perto da janela, enquanto Tiago colocou o notebook sobre a mesa e reproduziu o vídeo. Helena não desviou. Quando a imagem de Otávio pegando a carta apareceu, ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu sem pedir licença. Eu sabia que ele tinha levado, confessou. Tiago ficou imóvel. Você sabia que Isabela estava grávida? Helena apertou as mãos no colo. Suspeitei naquela noite. Depois tive certeza. O silêncio dele foi pior do que grito. E não me contou? Otávio me mostrou documentos de uma operação antiga assinada por mim, uma manobra que poderia destruir seu pai, sua memória, a fundação da família. Ele disse que, se a criança fosse reconhecida naquele momento, usaria o escândalo para derrubar você e assumir o controle. Eu achei que estava ganhando tempo. Isabela riu baixo, sem humor. Ganhando tempo? A senhora roubou o tempo do meu filho. Helena abaixou a cabeça. Eu sei. Tiago, pálido, perguntou. E a transferência falsa? Helena respondeu. Otávio criou a conta. Eu assinei a ordem interna para encerrar o assunto. Não perguntei o bastante porque tinha medo da resposta. A confissão não trouxe paz, trouxe peso. Isabela sentiu uma raiva antiga subir, mas junto dela veio algo mais complexo e indesejado. A imagem de Helena também presa nas mãos de Otávio, não inocente, nunca inocente, mas covarde em vez de monstruosa. A senhora olhou para mim naquela noite e me chamou de interesseira, disse Isabela devagar, enquanto sabia que eu podia estar carregando seu neto. Helena chorou em silêncio. Eu não peço que me perdoe. Ainda bem. Tiago olhou para a mãe como se a visse sem o verniz da família pela primeira vez. Você vai depor contra Otávio. Helena ergueu o rosto assustada. Tiago, ele ainda tem documentos, contatos, conselheiros. Então vamos perder tudo o que precisar ser perdido. A frase fez Isabela virar-se para ele. O homem de antes jamais diria aquilo. O antigo Tiago protegeria primeiro o império, depois a verdade. Este parecia entender, tarde e dolorosamente, que um império construído sobre medo era apenas outra prisão de vidro. Helena respirou fundo. Eu deporei. Mas Otávio não vai cair apenas com uma carta e um vídeo. Ele preparou camadas. Ilenas, carta pela Zingo. Isabela enxugou o rosto. Então vamos arrancar uma por uma. A primeira camada veio da própria empresa de Isabela. Em vez de esperar ser defendida pelos advogados de Tiago, ela reuniu todos os contratos, e-mails, notas fiscais e mensagens sobre o projeto do hotel. Com Marina ao lado, reconstruiu a linha do tempo que provava que a Duarte Interiores fora escolhida por mérito técnico antes que qualquer executivo soubesse de sua ligação com Tiago. Encontrou uma mensagem de um consultor ligado a Otávio, tentando forçar alterações no orçamento, valores inflados que ela havia recusado sem imaginar o motivo. Ele queria que parecesse propina, disse Marina, horrorizada. Isabela sentiu a mente clarear pela primeira vez em dias. Não, ele queria que eu recusasse primeiro, para depois plantar que aceitei escondido. Tiago, do outro lado da mesa, observou sem interromper. Quando tentou sugerir um caminho jurídico, Isabela ergueu um dedo. Essa parte é minha. Ele fechou a boca. Ela não precisava que ele salvasse sua reputação como favor. Precisava que ele reconhecesse que sua reputação já existia antes dele. Ao fim da noite, Isabela tinha um dossiê limpo, cronológico, sólido. Não era vingança. Era verdade com data, assinatura e consequência. Otávio percebeu tarde demais que a mulher que ele chamara de assustada não estava mais correndo. Na manhã seguinte, entrou na sede da Monteiro em São Paulo, esperando encontrar Tiago isolado, emocional e fácil de manipular. Em vez disso, encontrou uma reunião extraordinária do conselho, marcada sem sua autorização. Tiago estava à cabeceira, mas não sozinho. Helena sentava-se à direita, pálida, segurando uma pasta. Isabela estava à esquerda, com um vestido simples, olhar firme e nenhum sinal de submissão.
O silêncio dos conselheiros mudou quando ela entrou, mas dessa vez ela não baixou os olhos. Otávio sorriu como se tudo aquilo fosse uma peça infantil. Que cena bonita! O sobrinho apaixonado, a mãe culpada e a moça que finalmente conseguiu uma cadeira na mesa. Isabela respondeu antes de Tiago. Eu não vim pedir cadeira, vim devolver a sujeira para quem espalhou. O sorriso de Otávio endureceu. Tiago ligou a tela. O vídeo do corredor apareceu. Depois vieram registros bancários, e-mails, mensagens do consultor e a cópia da carta fotografada pelo próprio Otávio, enviada como ameaça. Cada prova não o destruía de uma vez. Cercava, tirava espaço, cortava as saídas. Otávio tentou rir. Tentou chamar tudo de montagem, desespero, teatro emocional. Mas Helena abriu a pasta e colocou sobre a mesa documentos antigos que mostravam como ele vinha usando o medo dela para controlar decisões internas há anos. Eu errei, disse ela, a voz tremendo diante do conselho. Mas meu erro foi obedecer ao homem que transformou esta família em refém. Tiago não desviou os olhos do tio. Você roubou minha carta. Otávio finalmente deixou a máscara cair por um instante. Eu salvei você de uma fraqueza. Você roubou meu filho. A sala ficou gelada. Filho? Repetiu um conselheiro. Isabela levantou-se, não para se explicar como acusada, mas para impor limite. Miguel é uma criança. O nome dele não será usado como arma nesta mesa. Qualquer reconhecimento, exame ou decisão sobre ele será feito no tempo dele, com proteção e sem espetáculo. Tiago olhou para ela com algo próximo de orgulho e vergonha ao mesmo tempo. Otávio percebeu que não conseguiria provocá-la, então atacou onde imaginava haver ferida. Você acha mesmo que ele teria escolhido você se soubesse? Tiago sempre escolheu a Monteiro. Isabela respirou fundo. Talvez. Mas hoje quem está sendo julgado não é o amor dele, é o seu crime. A reunião terminou sem aplausos, sem vitória limpa, sem catarse fácil. Otávio foi afastado provisoriamente enquanto uma auditoria independente era aberta e os contratos ligados a ele seriam congelados. Não era uma queda definitiva, mas era a primeira vez que ele saía de uma sala Monteiro sem controlar a porta. Ao passar por Isabela, inclinou-se apenas o suficiente para que só ela ouvisse. Você acha que venceu porque ele está arrependido? Arrependimento de bilionário dura até a próxima conveniência. Isabela sustentou seu olhar. Eu não estou contando com o arrependimento dele. Estou contando comigo. Otávio se afastou e Tiago, que vira a troca sem ouvir, aproximou-se com cuidado. O que ele disse? Nada que eu já não soubesse temer. Tiago baixou os olhos. Eu vou garantir que ele não chegue perto de Miguel. Isabela suspirou. Você ainda fala como se garantias bastassem. Ele aceitou a correção em silêncio. Então me diga o que basta. Ela olhou para a cidade através das janelas altas, a mesma São Paulo que um dia a engolira. Tempo, verdade, e a certeza de que você não vai confundir amor com controle outra vez. No fim da tarde, Isabela voltou para Curitiba com Miguel, recusando o jatinho de Tiago e aceitando apenas que um carro discreto da segurança a acompanhasse de longe, sem invadir sua rotina. Antes de entrar no embarque, Miguel viu Tiago parado a alguns metros, sem se aproximar. Mamãe, ele não vem? Isabela olhou para o homem que finalmente parecia entender que presença não era posse. Não hoje. Miguel pensou por um instante e depois acenou com a mão pequena. Tiago levou alguns segundos para reagir, como se aquele gesto simples fosse mais do que merecia. Acenou de volta, os olhos úmidos. Isabela sentiu o coração apertar, mas não correu para preencher o vazio. Havia coisas que só o tempo podia reconstruir, se não fosse pressionado. No avião, Miguel adormeceu em seu colo e ela abriu a carta original recuperada, agora guardada dentro de um plástico transparente. Leu a primeira frase, depois dobrou com cuidado. Não era mais uma prova de abandono. Era uma prova de que sua verdade sobrevivera. Em São Paulo, Tiago ficou no aeroporto até o voo desaparecer no painel. Só então respondeu a uma mensagem de Helena, perguntando o que fariam agora. Ele digitou lentamente. Agora não decidimos por ela. Agora esperamos que ela escolha. A queda de Otávio não aconteceu no mesmo dia em que ele saiu da sala do conselho, porque homens como ele raramente despencam de uma vez. Eles se agarram a contatos, favores antigos, ameaças discretas e versões bem editadas da verdade.
Na manhã seguinte, Isabela acordou com outra manchete atravessando o celular. Crise na Monteiro expõe disputa por herdeiro e ambição de designer. Ela leu sem sentir o mesmo pânico dos dias anteriores. A dor ainda estava ali, mas havia mudado de lugar. Antes, cada acusação parecia uma sentença sobre quem ela era. Agora parecia apenas o último ruído de alguém com medo. Marina chegou cedo ao apartamento com café, pão de queijo e olhos de guerra. Tem jornalista na porta do escritório, cliente pedindo reunião e 3 mensagens de advogados perguntando se você quer processar todo mundo. Isabela olhou para Miguel brincando no tapete, tentando encaixar peças de madeira numa torre torta. Quero proteger meu filho primeiro. Marina colocou a bolsa sobre a cadeira. E depois? Isabela respirou fundo. Depois quero que parem de contar minha história por mim. Tiago entendeu isso antes que Isabela precisasse explicar. Na sede da Monteiro, diante de conselheiros inquietos e assessores preocupados com a bolsa, ele recusou a primeira sugestão de sua equipe de comunicação. Não vamos dizer que foi um mal-entendido pessoal. O diretor de crise pigarreou. Mas essa frase reduz responsabilidade jurídica. Tiago apoiou as mãos na mesa, lembrando de quantas vezes tinha permitido que palavras limpas cobrissem atos sujos. Também reduz a verdade. Não houve mal-entendido pessoal. Houve manipulação, falsificação de documentos, vazamento ilegal de informações e covardia minha. A sala ficou muda. Helena, sentada ao fundo, ergueu os olhos com uma mistura de medo e orgulho triste. Um conselheiro mais velho protestou. Tiago, você não pode assumir culpa pública. A empresa será atingida. Ele respondeu sem levantar a voz. A empresa já foi atingida quando escolhemos proteger imagem em vez de pessoas. Naquela tarde, ele gravou uma declaração curta, sem citar Miguel pelo nome e sem expor detalhes íntimos de Isabela. Disse que ela fora injustamente atacada, que a Monteiro colaboraria com a investigação e que ele, pessoalmente, havia falhado ao acreditar em documentos que nunca questionou. Pela primeira vez, não usou poder para encerrar uma conversa. Usou poder para abrir uma ferida diante de todos. Isabela assistiu ao pronunciamento no escritório, cercada pela equipe. Tiago apareceu na tela cansado, sem o brilho arrogante que a imprensa costumava amar, e cada frase parecia escolhida para não invadir o que pertencia a ela. Isabela Duarte não recebeu dinheiro da minha família para desaparecer. Ela não usou uma criança como instrumento de negociação. Ela foi alvo de uma mentira que também me enganou, mas minha dor não justifica minha omissão. Ao ouvir aquilo, Pedro, o jovem arquiteto, soltou o ar como se tivesse prendido desde a primeira matéria. Marina segurou a mão de Isabela por baixo da mesa, mas Isabela não chorou. Não ainda. Ela apenas percebeu que, pela primeira vez em 3 anos, alguém poderoso dizia em voz alta que ela não era culpada. Quando o vídeo terminou, o telefone começou a tocar de novo. Alguns clientes pediam desculpas, outros queriam retomar contratos, outros fingiam que jamais tinham duvidado. Isabela não respondeu a todos. Escolheu com calma. Quem a abandonara na primeira manchete não voltaria pela porta principal como se nada tivesse acontecido. Vamos trabalhar com quem respeitou nosso silêncio, decidiu. O resto pode esperar do lado de fora. Otávio tentou sua última jogada 2 dias depois, convocando uma entrevista informal com jornalistas econômicos em um restaurante discreto de São Paulo. Pretendia se vender como o executivo racional afastado por uma crise emocional do sobrinho. Falou sobre governança, instabilidade, risco reputacional e sugeriu que Tiago estava sendo manipulado por culpa romântica. Mas, enquanto ele falava, Isabela e Marina enviavam às autoridades e à auditoria independente o dossiê completo sobre os contratos inflados do hotel, as mensagens do consultor, as cópias da transferência falsa e a ligação entre as matérias publicadas e uma agência contratada por uma empresa de fachada ligada a Otávio. Não era um golpe teatral, era trabalho paciente. Quando um jornalista recebeu a primeira confirmação documental no celular, a expressão da mesa mudou. Doutor Otávio, o senhor conhece a empresa Luar Comunicação Estratégica? Ele sorriu, mas seus olhos endureceram. Conheço muitas empresas. Outro jornalista insistiu. Ela recebeu pagamentos de uma consultoria ligada ao senhor antes dos vazamentos contra Isabela Duarte. Otávio levantou-se devagar. Não comentarei acusações sem fundamento. Pela primeira vez, porém,
As perguntas o seguiram até a porta. A auditoria não precisou de meses para encontrar o suficiente. Otávio havia usado contratos paralelos, consultores fantasmas e pequenos vazamentos como instrumentos de controle dentro da própria Monteiro. Nada era simples, nada era limpo, mas havia rastros, sempre havia. Helena depôs por horas, saindo da sala com o rosto destruído e a postura mais leve do que entrara. Tiago também depôs, entregando mensagens antigas, registros do celular e o histórico da falsa crise que o tirara do penthouse naquela noite. Quando perguntaram por que ele nunca investigara antes, não tentou parecer vítima, porque era mais confortável acreditar que fui traído do que admitir que não protegia a mulher que amava. A frase chegou a Isabela por meio do advogado, e ela ficou muito tempo olhando para a janela do escritório. Não perdoou naquele instante. Perdão não era interruptor, mas algo dentro dela, rígido havia anos, cedeu 1 milímetro. À noite, Miguel pediu para desenhar a casa do homem triste. Isabela sorriu sem perceber. E como é essa casa? O menino pensou sério. Tem porta grande, mas ele precisa aprender a bater antes de entrar. Tiago aprendeu. Nas semanas seguintes nunca apareceu sem avisar, nunca pediu Miguel sozinho, nunca pressionou Isabela por respostas que ela ainda não tinha. Mandava mensagens simples, perguntando se podia ligar no domingo, se Miguel gostaria de visitar o hotel quando não houvesse jornalistas, se ela precisava de algum documento para o processo. Em uma tarde de sábado, Isabela permitiu que ele encontrasse Miguel em um parque de Curitiba, com ela e Marina sentadas a poucos metros. Tiago chegou sem presentes caros, apenas com um livro infantil sobre aviões, porque Miguel tinha mencionado uma vez que gostava de desenhar janelas no céu. O menino o recebeu com cautela e curiosidade. Você ainda está triste? Tiago se ajoelhou na grama. Um pouco, mas estou aprendendo. Miguel analisou o rosto dele. Minha mãe diz que adulto aprende devagar. Isabela ouviu e quase riu. Tiago olhou para ela, humilde o bastante para aceitar a sentença. Sua mãe tem razão. Durante 1 hora, ele não falou de sobrenome, herança, exame ou família. Falou de aviões, desenhos tortos e do hotel que Miguel achava que precisava de um quarto secreto. Quando foram embora, Miguel segurou a mão da mãe e perguntou baixinho: Ele pode aprender mais outro dia? Isabela respondeu: Pode, devagar. Helena pediu para ver Isabela sozinha antes de tentar qualquer aproximação com o neto. Escolheu um café simples, longe dos jardins, longe de salões, onde sempre se sentira protegida pela própria importância. Chegou antes, sem seguranças, com uma caixa pequena nas mãos. Não trouxe presente para comprar perdão, disse assim que Isabela se sentou. Trouxe algo que deveria ter sido seu. Dentro da caixa havia a joia da avó de Tiago, a mesma que ele pretendia entregar na noite da fuga, junto com uma carta de Helena escrita à mão. Isabela não tocou na joia. Isso pertence à família de vocês. Helena respirou fundo. Miguel também pertence, mas não como posse. Como vínculo. Estou tentando entender a diferença. A honestidade torta da frase fez Isabela baixar a guarda apenas o suficiente para ouvir. Helena continuou. Eu não peço para ser chamada de avó. Não ainda. Talvez nunca, se você decidir. Mas quero reparar o que for possível sem exigir lugar na vida dele. Isabela olhou para aquela mulher que um dia parecera invencível e agora parecia apenas humana, pequena diante do dano que causara. A senhora poderá vê-lo um dia, comigo presente, sem mentiras, sem decisões escondidas. Helena fechou os olhos, emocionada. Obrigada. Isabela respondeu firme. Não é perdão, é limite. Eu aceito, disse Helena. E pela primeira vez parecia aceitar mesmo. O reconhecimento legal de Miguel foi conduzido sem espetáculo, como Isabela exigiu. O exame confirmou o que todos já sabiam, mas Tiago não transformou o resultado em manchete nem em vitória pessoal. Quando segurou o documento, chorou sozinho no carro por alguns minutos antes de entrar no apartamento de Isabela para conversar. Eu queria ter estado lá, disse, sentado à mesa da cozinha enquanto Miguel montava blocos na sala. No nascimento, na primeira febre, na primeira palavra, em tudo. Isabela mexeu o chá sem beber. Eu também queria que muita coisa tivesse sido diferente. Ele assentiu. Não vou pedir que você me devolva esses anos. Eles são seus e dele.
Eu só quero merecer os próximos. Ela o observou com cuidado. Ainda via o homem que a ferira por ausência, mas também via alguém disposto a não transformar culpa em cobrança. Você não vai ser pai comprando tempo, disse. Vai ser pai aparecendo quando for difícil, respeitando quando eu disser não, e entendendo que Miguel não é reparação para a sua dor. Tiago respondeu sem hesitar. Eu sei. Miguel apareceu na porta com 2 blocos na mão. Tiago, você sabe fazer ponte? Ele olhou para Isabela, pedindo permissão em silêncio. Ela assentiu. Estou aprendendo, respondeu ele ao filho. Meses depois, o hotel em Curitiba foi inaugurado sem tapete vermelho exagerado, por escolha de Isabela. O projeto final manteve os jardins internos, a madeira clara, as pedras brasileiras e, por insistência de Miguel, uma pequena biblioteca escondida atrás de painéis deslizantes, batizada pela equipe de quarto secreto. Na placa de inauguração, o nome Duarte Interiores vinha antes do nome da Monteiro Participações, não como concessão romântica, mas como reconhecimento técnico. Tiago discursou pouco. Falou da importância de reconstruir instituições com transparência, agradeceu à equipe e, quando mencionou Isabela, não disse minha mulher, minha família ou meu amor. Disse a profissional que salvou este projeto quando muitos tentaram transformá-lo em escândalo. Isabela, no fundo da sala, sentiu orgulho de si mesma antes de sentir qualquer coisa por ele. Essa ordem importava. Otávio, afastado e investigado, já não comandava corredores nem versões. Alguns aliados caíram com ele, outros fingiram surpresa, como sempre acontece quando o poder muda de mãos. Mas Isabela não celebrou sua ruína, apenas respirou melhor. No fim da noite, depois que os convidados foram embora, Isabela encontrou Tiago na biblioteca secreta, sentado no chão, ao lado de Miguel, tentando construir uma ponte de blocos que caía a cada tentativa. Miguel ria sem piedade. Você é ruim nisso. Tiago sorriu. Muito ruim. Isabela encostou no batente da porta, observando os dois. Durante anos ela imaginara esse tipo de cena como uma ferida impossível. Agora ainda doía, mas também aquecia. Miguel correu até ela. Mamãe, ele pode jantar com a gente amanhã? Isabela olhou para Tiago. Ele não respondeu pelo menino, não tentou convencer, não usou os olhos para pedir mais do que ela podia dar. Apenas esperou. Isabela pensou na noite em que fugiu grávida, na carta roubada, na mulher que se obrigou a ser forte quando queria apenas ser acreditada. Pensou também no homem que chegara tarde demais, mas que finalmente aprendera a chegar sem arrombar portas. Pode, disse ela, mas amanhã é só jantar. Tiago sorriu com os olhos úmidos. Só jantar já é muito. Miguel comemorou como se tivesse vencido uma batalha, e talvez tivesse. Mais tarde, na varanda do hotel, Isabela ficou sozinha olhando Curitiba acender suas luzes discretas. Tiago se aproximou devagar e parou a uma distância respeitosa. Posso ficar aqui? Ela assentiu. Por alguns minutos nenhum dos dois falou. O silêncio já não era castigo, era espaço. Eu amei você de um jeito errado, disse Tiago, enfim. Como se amar fosse decidir, proteger, resolver. Eu não sabia perguntar. Isabela olhou para ele, sem pressa de aliviar sua culpa. Eu também errei quando achei que fugir era a única forma de proteger meu filho, mas naquela época era a única força que eu tinha. Ele assentiu. Você salvou Miguel. Eu salvei a mim também. A resposta saiu tranquila e ela percebeu que era verdade. Tiago respirou fundo. Existe alguma chance de, um dia, eu conhecer a mulher que você se tornou sem tentar trazer de volta a que eu perdi? Isabela sentiu o vento tocar seu rosto. Não havia promessa fácil, nem beijo cinematográfico, nem perdão instantâneo para fechar a dor. Havia apenas uma porta entreaberta. Existe, disse ela, mas você vai ter que bater todas as vezes. Tiago sorriu, humilde. Eu bato. E pela primeira vez desde a noite em que fugira grávida sem dizer nada, Isabela acreditou que talvez tarde demais não precisasse significar nunca mais.